Ué, nem vi ainda. Quando o Senhor, também conhecido como Deus, se apercebeu de que Adão e Eva, perfeitos em tudo o que apresentava à vista, não lhe saía uma palavra da boca, nem emitia ao menos um simples som primário que fosse. Teve de ficar irritado consigo mesmo, uma vez que não havia mais ninguém no jardim do Éden a quem pudesse responsabilizar pela gravíssima falta, quando os outros animais, produtos, todos eles, tal como os dois humanos do faça-se divino, uns por meio de mugidos e rugidos, outros por roncos, assobios cacarejos, desfrutavam já de uma voz própria, num acesso de ira surpreendente, em que tudo poderia ter solucionado com um outro e rápido fiat. Correu para o casal e um após outro, sem contemplações, sem meias medidas, enfiou-lhes a língua pela garganta abaixo, dos escritos em que, ao longo dos tempos, vieram sendo consignados um pouco ao acaso e os acontecimentos dessas remotas épocas, quer de possível certificação canônica futura ou do fruto de imaginações apócrifas e irremediavelmente heréticas. Não se aclara a dúvida sobre que língua terá sido aquela, se o músculo flexível e úmido que se mexe e remexe na cavidade bucal e às vezes fora dela, ou a falar, também chamava idioma, de que o Senhor lamentavelmente se havia esquecido e que ignoramos qual fosse, uma vez que dela não ficou o menor vestígio. Nem ao menos um coração gravado na casca de uma árvore com uma legenda sentimental. Qualquer coisa no gênero amo-te, Eva, como uma coisa em princípio não haveria ir sem a outra. É provável que outro objeto do violento outro objetivo do violento empurrão dado pelo Senhor às mudas línguas dos seus rebentos fosse pô-las em contato com as mais profundas e interiores do ser corporal, as chamadas incomodidades do ser, como que no porvir, já com algum conhecimento de causa, pudessem falar da sua escura e labiríntica confusão, a cuja janela é a boca. Já começavam elas a assomar. Tudo pode ser, evidentemente, por um escrúpulo de bom artifício, de um bom artifício que só lhe ficava bem, além de compensar como a devida humanidade a anterior negligência. O Senhor quis comprovar que o seu erro havia sido corrigido, e assim perguntou a Adão: Tu como te chamas?
E o homem respondeu: Sou Adão, teu primogênito, Senhor. Depois o Criador virou-se para a mulher: E tu? Como, como te chamas tu? Sou Eva, Senhor, a primeira dama, respondeu ela desnecessariamente, uma vez que não havia outra. Deu-se o Senhor por satisfeito, despediu-se com um paternal até logo. Estou gravando. E foi a sua vida então. Foi a sua vida. Então, pela primeira vez, Adão disse para Eva: Vamos para a cama? 7. O filho terceiro da família só virá ao mundo 130 anos depois. Não porque a gravidez materna precisasse de tanto tempo para rematar uma fabricação de um novo descendente, mas porque as gônadas do pai e da mãe, os testículos e o útero, respectivamente, haviam retardado mais de um século a amadurecer e a desenvolver suficiente potência. Potência generativa. Há que dizer aos apressados que o Fiat foi uma vez e nunca mais, que um homem e uma mulher não são máquinas de encher chouriços. As hormonas são coisas muito complicadas, não se produzem assim, do pé para a mão, não se encontram nas farmácias, nem nos supermercados. Há que dar tempo ao tempo, porque... Não, mentira, não é porque não. Antes de 7, tinha vindo ao mundo com escassa diferença de tempo entre eles. Primeiro Caim, depois Abel. O que não pode ser deixado sem imediata referência é o profundo aborrecimento que foram tantos anos sem vizinhos, sem distrações, sem uma criança gateando entre a cozinha e o salão, sem outras visitas que as do Senhor, e mesmo essas pouquíssimas e breves, espaçadas por longos períodos de ausência, 10, 15, 20, 50 anos. Imaginamos que pouco havera faltado para que os solitários ocupantes do paraíso terrestre se viessem a si, mesmo como uns pobres órfãos abandonados na floresta do universo, ainda que não tivesse sido capaz de explicar o que fosse isso de órfão e abandonos. É verdade que dia sim, dia não, e este não, com altíssima frequência, também sim, Adão dizia a Eva: Vamos para a cama? Mas a rotina conjugal, agravada no caso desses dois, pela nula variedade nas posturas por falta de experiência, já então se demonstrou tão destrutiva como uma invasão de caramujos e roer as travas da casa. Por fora, salvo alguns pobrezinhos que vão escorrendo aqui e ali, de minúsculos orifícios, o atentado mal se percebe, mas lá por dentro da procissão é outra. Não tardará muito que venha por aí debaixo que tão firme havia parecido. Em situações como esta, há que defenda que o nascimento de um filho pode ter efeitos reanimadores, senão do libido, que é obra da química, muito mais complexas que aprender a mudar uma fralda,
ao menos dos sentimentos, o que reconheça-se já não é pequeno ganho. Quando ao Senhor e às suas esporádicas visitas, a primeira foi para ver se Adão e Eva haviam tido problemas com a instalação doméstica. A segunda para saber se tinham beneficiado alguma coisa da experiência da vida, da vida campestre, e a terceira para avisar que tão cedo não esperava voltar, pois tinha de fazer a ronda pelos outros paraísos, existentes no espaço celeste. De fato, só viria a aparecer muito mais tarde, em data de que não ficou registro para expulsar o infeliz casal do Jardim do Éden pelo crime nefando de terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Este episódio que deu origem à primeira definição de um até aí ignorado pecado original nunca ficou bem explicado. Em primeiro lugar, mesmo a inteligência mais rudimentar não teria qualquer dificuldade em compreender que estar informado sempre será preferível a desconhecer. Mormente em matéria tão delicadas como são essas do bem e do mal, nas quais qualquer um se arrisca, sem dar por isso a uma condenação eterna no inferno que então ainda estava por inventar. Em segundo lugar, brada aos céus a imprevidência do Senhor, que se realmente não queria que eles comessem do tal fruto, remédio fácil teria. Bastaria não ter plantado a árvore ou impô-la noutro sítio, ou rodeá-la por uma cerca de arame farpado. E em terceiro lugar, não foi por terem desobedecido à ordem de Deus que Adão e Eva descobriram que estavam nus, nuzinhos em pelota extreme. Já eles andavam quando ia para a cama, e se o Senhor nunca havia reparado em tão evidente falta de pudor, a culpa era da sua cegueira de progenitor, a tal, pelos vistos, incurável, que nos impede de ver que os nossos filhos, no fim das contas, são tão bons ou tão maus como os demais. Portanto, de ordem à mesa. Antes de prosseguirmos com esta instrutiva e definitiva história de Caim, aqui, com nunca vista atrevimento, mantemos ambos. Talvez seja aconselhável para que o leitor não se seja conduzido por segunda vez com anacrônicos, pesos e medidas, introduzir algum critério na cronologia dos acontecimentos. Assim faremos, pois começando por esclarecer algumas maliciosas dúvidas por aí levantadas sobre se Adão ainda seria competente para fazer um filho aos 130 anos de idade. À primeira vista, não se nos ativemos
apenas aos índices de fertilidade dos tempos modernos. Mas esses 130 anos, naquela infância do mundo, pouco mais teriam representado que uma simples e vigorosa adolescência, até que o mais precoce dos Casanovas desejaria para si. Além disso, convém lembrar que Adão viveu até os 930 anos. 930 anos. Pouco lhes fartando, portanto, para morrer, pouco lhes faltando, portanto, para morrer afogado no dilúvio universal do reino de Deus. Pois finou-se em dias da vinda de Meleque, o pai de Noé, futuro construtor da arca. Logo, teve tempo de vagar para fazer os filhos que fez e muito mais se estivesse para ir virando. Como já dissemos, o segundo, o que viria pouco depois de Caim, foi Abel, um moço aloirado, de boa figura, que depois de ter sido objeto das melhores provas de estima do Senhor, acabou da pior forma. Ao terceiro, como também ficou dito, chamaram-lhes Sete, mas esse não entrará na narrativa que fomos compondo passo a passo com melindres de historiador. Por isto aqui o deixamos. Só um nome e nada mais. Há quem afirme que foi a cabeça dele que nasceu a ideia de criar uma religião. Isso aqui é importante. Há quem afirme que foi na cabeça dele que nasceu a ideia de criar uma religião. Mas desses delicados assuntos já nos ocupamos. A fonte no passado, com irrecriminável ligeireza, na opinião de alguns peritos, e em termos que muito provavelmente só virão a prejudicar-nos nas alegações do juízo final, quando quer por excesso, quer por defeito, todas as almas forem condenadas.